Meus irmãos, a paz do Senhor, um bom dia para você. A escatologia bíblica é um tema muito importante para todos os cristãos, mas também é uma área da teologia sistemática com muitas variações de interpretação. Provavelmente é na escatologia que os crentes mais se dividem e muitos acabam considerando o assunto extremamente confuso e abre mão dessa área para entender um pouco mais a Bíblia. Aliás, é raro ultimamente encontrar pessoas dentro da igreja que realmente dominam o assunto. E é sobre esse assunto que eu quero iniciar uma série de vídeos a partir de hoje. Você que quer acompanhar, fique conosco após a introdução. A paz do Senhor. A carta de 1 Pedro, capítulo de número 1, do verso 3 ao 13, diz o seguinte: Bendito seja o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardado na virtude de Deus para a salvação, já preste para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristado com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece e é provado pelo fogo, se acha em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, a qual, não o havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação das vossas almas, do qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava nele indicava, anteriormente testificando o sofrimento que a Cristo havia de vir e a glória que lhe havia de seguir, aos quais foi revelado que para si mesmo, mas não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam essas coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisa os anjos desejaram bem atentar. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a palavra escatologia, ela é uma junção de duas palavras, que vai juntar a palavra do grego escato, que significa último, ou extremo, ou final, ou término, e anexando a palavra logia ou logia, né, que significa discurso, ciência ou estudo. De uma maneira bem simples, a escatologia é a doutrina sobre a consumação do tempo e da história, ou tratado sobre os fins últimos do homem aqui na Terra. Deus, ele sempre vai agir com ordem e ele deseja que façamos tudo decentemente e com ordem. E para iniciar esse assunto sobre escatologia, eu quero aqui falar bem resumidamente sobre as chaves que nós devemos usar para a interpretação bíblica, para que a palavra de Deus seja corretamente interpretada e usada por nós que somos filhos de Deus. Eu creio ser muito proveitoso promover essas chaves importantes para interpretar o que a Bíblia diz sobre o assunto na área da escatologia. E se nós mergulhássemos nesse assunto
sem uma regra fixa que nos orientássemos, nós ficaríamos como uma folha seca levada para todo lugar, né? Na realidade, interpretar a Bíblia sem a regra de interpretação é lançar fundamento na areia. O livro, a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 14, Paulo vai escrever dizendo: para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com a astúcia, com inteligência, enganam fraudulosamente. Ou seja, nós ficaríamos instáveis, sem segurança na fé e impossibilitado de ensinar os outros, ou sem a consolação que essa doutrina ela traz para nós, sendo manejada corretamente. 1 Tessalonicenses 4:18, Paulo vai escrever: portanto, consolai-vos uns aos outros com essa doutrina, com essas palavras. Então a palavra de Deus, ela ficou para nossa consolação. E a doutrina da escatologia muito mais. E essa ordem na palavra de Deus é uma estrutura, uma infraestrutura sólida que vai possibilitar nós, os cristãos, exercitar os seus sentidos, o nosso sentido, no caso, de discernimento, e assim a gente se aperfeiçoar para toda boa obra que nós devemos se aperfeiçoar. Desde que Deus não encobriu muitos fatos da escatologia, a interpretação da sua palavra é para nós e para os nossos filhos para sempre. Deuteronômio capítulo 29, verso 29, Moisés escrevendo, ele diz: as coisas encobertas pertencem a Deus, ao Senhor, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras da lei. Então, a palavra de Deus, o que é encoberto, não vai ser revelado. O que é encoberto é para Deus. E o que está ali para interpretação é para nós, e nós devemos usar as regras corretas. E essas verdades contidas nas Escrituras estão descobertas para nosso ensino e para nossa consolação. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 15, verso 4, ele diz: porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras nós tenhamos esperança. Portanto, Deus não nos deu essas verdades eternas para serem interpretadas de qualquer forma. Pedro, escrevendo a sua segunda carta, no capítulo 1, verso 20, ele disse: olha, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Se a interpretação das verdades da palavra de Deus gerar confusão, eu queria que você entendesse muito bem, gerar confusão e insegurança gera falta de crescimento à imagem de Cristo. E outro, sim, ele vai posicionar a Bíblia contra ela mesma. E aí nós podemos estar confiantes que tal interpretação não é de Deus. Não é. 1 Coríntios capítulo 14, verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as escrituras dos santos, ou em todas as igrejas dos santos. Então Deus não é Deus de confusão. Deus não vai revelar algo, principalmente quando fere doutrinas bíblicas, quando fere doutrina de salvação, quando fere doutrina de redenção, a área da cristologia, ou a doutrina de Cristo, a área do Espírito Santo, a paracletologia e assim por diante. Deus não vai gerar confusão. Deus é um Deus que vai nos dar as coisas dentro do nosso discernimento. E eu gostaria de propor algumas regras, pelo menos 7, para nós lembrarmos durante a nossa busca pelo entendimento sobre a doutrina das últimas coisas. E tendo essas chaves, essas regras para nos nortear, eu creio que nós vamos amadurecer para a glória de Deus. Em primeiro lugar, e muito importante, é necessário a iluminação do Espírito Santo.
João capítulo 16, verso 13 e 14, João escreve dizendo: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciar o que há de vir. Ele me glorificará, disse Jesus, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. É essencial, meus irmãos, a obra do Espírito em qualquer estudo bíblico, qualquer mensagem, e como nós podemos entender a verdade sem o guia em toda a verdade. Então somos dependentes. A primeira regra especial é necessário a presença, a iluminação do Espírito Santo de Deus sobre a minha e a tua vida quando nós lemos a palavra de Deus. E como entendemos as coisas dos homens pelo Espírito do homem, sabemos exclusivamente as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 11, a Bíblia vai dizer: porque qual dos homens sabe a coisa dos homens, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. O salmista, ele vai cantar no Salmo 119, verso 18, abre tu meus olhos, Senhor, para que veja as maravilhas da tua lei. Em segundo lugar, entender literalmente o que está escrito na palavra de Deus. Existe uma regra para a interpretação bíblica: quando foi escrito, por quem foi escrito, por que foi escrito, para quem foi escrito, em que contexto foi escrito. Então essa regra é base para qualquer leitura da palavra de Deus, para nós entendermos, pelo menos panoramicamente, o que está escrito ali. Então, literalmente, entender o que está escrito. Aí eu volto lá em Deuteronômio 29, verso 29, que eu já li: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos toda a palavra da lei do Senhor. Amós 3:7, o profeta Amós escreve dizendo: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos e profetas. Algo obscuro é impensável numa revelação. Mas se essas coisas são assim, então é óbvio que ao dar uma revelação da sua vontade ao homem, Deus não iria confundir o sentido dela, mas ele apresentaria em termos mais claros e necessários para que o homem entendesse. Se fosse de outro jeito, meus irmãos, não se poderia fazer com que o homem prestasse contas por conhecê-la, pois até mesmo a lei humana reconhece o princípio onde declara que nenhuma lei obscura tem alguma força obrigatória. E se cremos que a Bíblia é a revelação de si mesmo e a sua vontade ao homem, então nós devemos também crer que ela será expressa em termos que eu e você possamos entender corretamente o que está ali. E certamente indicam isso as centenas de exemplos que as Escrituras dizem. Então falou o Senhor todas essas palavras, e veio a palavra do Senhor, então disse o Senhor ao seu profeta, e assim por diante. E outras declarações semelhantes que indicam que o que é entregue é compreensível àquele a quem é falado. Quando Deus entregava uma mensagem para um profeta trazer a nação de Israel, a nação de Judá, ao rei fulano de tal, ao rei ciclano, bertrano, a pessoa tal, o profeta entendia o que Deus estava falando. E ele levava a mensagem de Deus muito claramente naquilo que o Senhor falar. A palavra de Deus é a mensagem dele. E Deus não vai escrever algo que a gente não entenda. E por esse motivo, nós não temos o direito de entender a palavra que está na Bíblia Sagrada de qualquer maneira, qualquer sentido, exceto o seu sentido mais natural e comumente aceito, geralmente aceito.
exceto em raras exceções, onde a palavra de Deus vai ter dupla interpretação, e nós vamos falar isso mais na frente. Nós temos irmãos que levam uma linha de entendimento no arrebatamento da igreja, outros que levam outra linha. E a gente não pode afirmar se um está certo, se outro está errado. A gente só vai ter prova disso quando aconteceu o arrebatamento. Por exemplo, nós temos pessoas, tem uma classe cristã que acredita que o arrebatamento será no meio da grande tribulação. Outros acreditam que será no final da grande tribulação. Nós acreditamos que será antes da grande tribulação. Mas isso não vem ao caso. Quando aconteceu o arrebatamento, nós veremos quem estava certo e quem estava errado. Só que essa interpretação também não fere doutrina bíblica. Tá? Então não posso acusar que um está certo, outro está errado. Tá? Existe essa dupla ou tripla interpretação que num todo não é errado. Tá? Mas geralmente aquilo que está na palavra de Deus, nós não temos o direito de interpretar a nosso bel prazer, mas realmente interpretar como é o sentido da palavra. A tolice de se fazer de outro jeito foi mostrada nos primeiros dias da história cristã, pois até hoje o entendimento de muitas pessoas acerca das Escrituras foi arruinado pelas interpretações loucas que certos antigos comentaristas da Bíblia aplicaram às Escrituras. Um exemplo muito claro é de Orígenes. A Orígenes de Alexandria, no ano 185 até 254, durante a sua vida, um dos tais chamados pais da igreja. Ele vai popularizar a espiritualização até mesmo dos textos mais simples ensinados, que eles sempre tinham algum significado misterioso e oculto que não era óbvio ao crente comum, mas somente a pessoas especiais. E o seu método de descartar até os ensinos mais claros foi seguido por alguns em todas as gerações. E é claro, o ego do pregador que se sente bajulado se ele puder afirmar ter achado nos textos simples o que não é evidente para ninguém mais, e isso explica em grande parte a popularidade dos tais meios não bíblicos de lidar com a Bíblia. Só a palavra está aqui. Essa palavra aqui não tem o sentido que geralmente é interpretado, mas Deus me revelou um outro sentido. Não existe. Tendo dito isso, nós devemos reconhecer que há parte das Escrituras, meus irmãos, que tem sentido simbólico, lógico ou representativo, pois o próprio Senhor Jesus, ele e seus escritores, às vezes, da Bíblia, né, eles vão, às vezes, mostrar, geralmente, algumas coisas que têm sentido simbólico, que são simbologias, são colocado exemplos de algumas coisas, mas falando uma outra mensagem. E, em terceiro lugar, as profecias, elas são provadas pelo cumprimento literal. Toda profecia bíblica, ela é provada pelo seu cumprimento. A maneira como Deus cumpriu literalmente a maior parte das suas profecias é uma indicação importante para nós sabermos como serão cumpridas as profecias que ainda restam ser cumpridas no futuro. Vamos considerar as numerosas profecias detalhando sobre a primeira vinda de Cristo, seu nascimento, a cidade onde ele ia nascer, como seria sua mãe, quem será o precursor que anunciaria a mensagem antes dele, o seu ministério, os resultados desse ministério, a sua traição por um amigo, tá? O preço exato dessa traição, a maneira da sua morte, a maneira do seu sepultamento, o jeito como ele ia ressuscitar, a sua ascensão ao céu, de maneira literal foram cumpridas. Portanto, o cumprimento das profecias sobre a sua segunda vida, a sua segunda vinda, não deve
em hipótese alguma, ser menos literal. Aquilo que está escrito é aquilo que vai acontecer. E se a primeira parte dessa profecia, a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, já foi cumprida literalmente uma parte dela, ou seja, o nascimento, o ministério e assim por diante, como nós esperamos que ocorra a segunda menos literal que ocorreu a primeira? Então, as coisas como estão escritas vão acontecer. Em quarto lugar, o cumprimento parcial da palavra, ou o cumprimento em duas fases de profecia, é possível na palavra de Deus, sim. 1 Pedro, que nós lemos, 1:11, indagando que tempo, ou que a ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo há de vir e a glória que lhe havia de seguir. Frequentemente, as escrituras proféticas têm cumprimento imediato, mas também tem cumprimento futuro. A declaração do anjo em Lucas 1, 31 e 33 vai exemplificar muito bem isso. Quando o anjo fala para Maria: eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Os fatos mencionados nesse texto sobre o nascimento de Jesus foram literalmente verdadeiros, cumprido comprovadamente à risca. Mas não serão universalmente verdadeiros ou comprovadamente cumpridos até a segunda vinda, quando ele vem para reinar no trono de Davi. Então a parte dele nascer cumpriu-se, mas a parte dele reinar no trono de Davi, tá um versículo só, tá? A lei do cumprimento parcial, o cumprimento em duas fases, tem que ser reconhecido em algumas porções da Escritura, quando tiver cumprimento parcial primeiramente, tá? Seguido por um cumprimento ou um completo depois, tá? Um cumprimento completo. Ou seja, a partes do versículo da profecia se cumpriu e partes ainda falta se cumprir. Tá? Então isso aí vai existir em alguns textos bíblicos. Acontecer. Em quarto lugar, o cumprimento parcial da palavra, ou o cumprimento em duas fases de profecia, é possível na palavra de Deus, sim. 1 Pedro, que nós lemos, 1:11, indagando que tempo, ou que a ocasião de tempo, o Espírito de Cristo que estava neles, indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo há de vir e a glória que lhe havia de seguir. Frequentemente, as escrituras proféticas têm cumprimento imediato, mas também tem cumprimento futuro. A declaração do anjo em Lucas 1, 31 e 33 vai exemplificar muito bem isso. Quando o anjo fala para Maria: eis que em teu ventre conceberás e darás luz a um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Os fatos mencionados nesse texto sobre o nascimento de Jesus foram literalmente verdadeiros, cumprido comprovadamente à risca. Mas não serão universalmente verdadeiros ou comprovadamente cumpridos até a segunda vinda, quando ele vem para reinar no trono de Davi. Então a parte dele nascer cumpriu-se, mas a parte dele reinar no trono de Davi, tá um versículo só, tá? A lei do cumprimento parcial, o cumprimento em duas fases, tem que ser reconhecido em algumas porções da Escritura, quando tiver cumprimento parcial primeiramente, tá? Seguido por um cumprimento ou um completo depois, tá? Um cumprimento completo.
Ou seja, a partes do versículo da profecia se cumpriu e partes ainda falta se cumprir. Tá? Então isso aí vai existir em alguns textos bíblicos. Em quinto lugar, meus irmãos, pode ter muitas profecias em poucos versículos. Muitas profecias no Velho Testamento, elas ignoram a era entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a era da igreja. Como se avistaram dois acontecimentos, nesse caso, a primeira e a segunda vinda de Cristo, sem perceber que teria um espaço de tempo entre elas. E se nós olharmos na nossa vida, no nosso cotidiano, a gente olhar, por exemplo, para as montanhas, nós vamos ver os picos das montanhas, ou as montanhas mais altas, parece que estão todas juntas. E quando nós chegarmos perto, é que nós vamos ver que às vezes tem vales entre uma montanha e outra e vai se distanciar, né? Assim foi com os profetas do Velho Testamento, que viram a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo sem perceber a era da igreja. Portanto, o fato dos dois eventos estejam sendo profetizados um após o outro, ele não pede o cumprimento sucessivo e imediato dos dois. Vai ter o espaço entre os dois cumprimentos. Tá? O exemplo claro na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento, é Miqueias capítulo 5, verso 2 ao 4, que diz assim, ó, e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre as milhares de Judá, de ti me sairá o que governará Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, os entregará até o tempo em que aqui está de parto, tiver dado à luz, então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel, e ele permanecerá e apacentará ao povo na força do Senhor, na excelência do nome do Senhor seu Deus, e eles permanecerão, porque agora será engrandecido até aos fins da terra. Jesus nasceu em Belém, mas o governo literal e a permanência literal de Cristo entre o seu povo, quando ele literalmente vai apacentar o seu povo, ainda não aconteceu. Portanto, pode existir múltiplas, mais de uma profecia em poucos versículos. E em sexto lugar, é que a época da igreja do Novo Testamento era um mistério encoberto para o Antigo Testamento. A grande verdade é essa. 1 Pedro 1:11, Pedro vai dizer, indagando o tempo e ocasião em que o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo havia de vir e a glória que lhe havia de seguir. A era da igreja do Novo Testamento era de modo comum, oculta aos profetas do Velho Testamento. O foco da maioria das suas profecias apontavam a apostasia de Israel, a restauração e uma futura glória de Israel somente. É tanto que a Bíblia vai dizer, o Evangelho de João vai dizer, que ele veio para o que eram os seus, mas os seus não o receberam, então foi-lhe dado para que todo aquele que nele crê fosse feito filho de Deus. Então a visão, a ideia de Israel era que existia a restauração de Israel após a apostasia e uma glória futura para Israel, onde o Senhor reinaria no meio deles. Mas Deus usou o apóstolo Paulo para abrir esse mistério, quando ele diz em Efésios capítulo 3, do 9 ao 11, ele vai dizer, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus e que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, o nosso
Senhor. Então esse mistério foi revelado. Reconhecendo esse fato, a gente entende que a igreja do Novo Testamento não é uma continuação do templo ou da nação de Israel. São entidades distintas e separadas, totalmente diferentes. O fato que muitas promessas da nação de Israel podem ser aplicadas aos crentes do Novo Testamento não descarta o cumprimento literal delas para Israel ainda. As promessas que Deus tem para Israel, todas vão se cumprir no tempo determinado por Deus. A grande verdade é que Israel, não recebendo a Cristo, a igreja foi posta no lugar de Israel. Tanto que Paulo vai dizer que a igreja é a Israel de Deus. Então algumas promessas para Israel se cumprem na igreja, mas não deixarão de ser cumpridas também para Israel. E não há razão bíblica de transferir ou cancelar essas promessas das profecias feitas a Israel somente porque algumas promessas podem ser aplicadas aos crentes do Novo Testamento. E, em último lugar, e não menos importante, é que Cristo é esse espírito de profecia da igreja. Apocalipse capítulo 19, verso 10. A Bíblia Sagrada vai dizer: e eu lancei-me aos seus pés para adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adore a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Todas as profecias na palavra de Deus, cumpridas ou não, elas vão apontar de alguma forma para Jesus. 1 Pedro, eu volto de novo, 1, 10 e 11, Pedro escreve dizendo: da qual a salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando o sofrimento que a Cristo há de vir e a glória que lhe havia de seguir. Portanto, irmãos, qualquer interpretação das profecias, principalmente escatológica, que não prioriza ou engrandece a glória da soberania de Cristo Jesus, deve ser ignorada. E que esta reprovação não seja dirigida a mim e a você. Tá? A Bíblia diz em Lucas 24, 25, os nécios, os tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Jesus falando, né? Ó nécios e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. E 1 Pedro 1, a sequência do texto que nós lemos na introdução, do 13 ao 16 vai dizer: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência, os desejos que antes havia em vossa ignorância, mas que, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito: sede santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Eu queria que você pensasse bem, tendo a palavra de Deus em nossas mãos, e sabendo que o autor a deu para ser entendida, e deseja que sejamos consolados por ela. Peça a Deus que Ele te ajude na sua compreensão, orando para que o Espírito Santo sonde os vossos corações, para que, se houver algo não condizente com a verdade, e tendo feito isso, que Ele abra os seus olhos para ver as belezas de Cristo na sua palavra. Não tema ao aproximar-se com as profecias concernentes à escatologia. Deus deseja que seja consolado por elas e tenha sua fé firmada para não precisar se envergonhar, mas que confie
E Deus confia em você também para manejar bem a palavra da verdade. Seja sábio e use os seus dias investindo nas atividades que resultem em maior temor a Deus, ou seja, obediência em amor à sua palavra. O Salmo 90, verso 12, Moisés escreve dizendo: ensina-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcançamos coração sábios. Não rebele contra a revelação de Cristo. Não se rebele, mas submeta-se a Ele para a salvação da sua alma. Rejeitar a palavra da verdade que ela revela é selar a sua própria condenação. Tá aí outro sim, proclame a palavra de Deus com ousadia, com confiança, em ter a verdade divina em sua mão. Seja dependente da ajuda do Espírito Santo, que visa testemunhar de Cristo pela sua palavra. E lembre-se da promessa do Pai que a sua palavra vai prosperar naquilo pela qual Ele a enviou. Que Deus te abençoe com essa palavra. Não esqueça, nós vamos ter uma sequência de alguns vídeos, sempre nessa duração, 30, 35 minutos, mas você que deseja aprender mais sobre escatologia, acompanhe os vídeos que seguirão. Que Deus te abençoe, que a boa mão do Senhor esteja sobre a tua vida, sobre a tua família, o teu emprego, a tua casa, aonde a planta do seu pé estiver sendo colocada, que as bênçãos do Senhor esteja contigo. Uma boa semana, que Deus vos abençoe.